projeto do Marco Civil da Internet quer disciplinar o tempo de guarda dos dados de conexão pelos provedores de acesso. A medida facilitaria, por exemplo, as investigações em torno de denúncias de pedofilia na rede mundial de computadores. Em relação à guarda de registros, o projeto também enfrenta essa discussão e aí ele busca dar uma solução que consiga contemplar a liberdade, que é característica da internet, e ao mesmo tempo o poder de investigação, a persecução penal que é necessária para coibir aqueles crimes que hoje se propagam na rede. Então nós conseguimos ali chegar ao meio termo, no qual o judiciário pode determinar a guarda desses dados, a autoridade policial pode pedir a guarda por um prazo maior, porém o acesso é mediante a autorização judicial. Com relação aos logs, também não somos contra. Temos que tomar cuidado com o tempo de log, né? O acesso à rede dos provedores de acesso hoje já tem log. Obviamente que esse log é um log bem sucinto, a hora que o cidadão entrou e a hora que o cidadão saiu e qual foi o endereço IP que ele pegou. Nós não monitoramos o que ele faz na rede, né? Mas, por uma solicitação judicial, hoje nós temos condições de atender, dizer, olha, na hora tal, no dia tal, estas pessoas estavam conectadas à rede. A investigação policial, então, vai dizer o que eles estavam fazendo ou não. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a rede é uma rede que trabalha em cima de protocolos. Isso significa o seguinte, tudo que a gente faz na rede, faz porque um protocolo deixa. Isso é bem diferente de uma rede broadcast, como eu já comentei outras vezes. Quer dizer, quando você liga a televisão e assiste a Globo não sabe que você está assistindo a Globo. Mas quando você liga seu micro e entra no site da Globo, a Globo sabe que um IPX entrou no site da Globo. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que no novo mundo, trabalhando em rede, nós estamos obedecendo a um protocolo. E se nós estamos obedecendo a um protocolo, nós temos que respeitar o protocolo e as nossas informações, o nosso comportamento é gerido e monitorado por esse protocolo. Quando o IPv6 estiver disseminado completamente, todos os nossos equipamentos terão números IP. Então, não só nós seremos monitorados, ou poderíamos potencialmente ser monitorados, como todas as nossas máquinas também seriam monitoráveis. Então, o que a nossa geladeira guarda lá dentro, quantas horas eu usei o micro-ondas, se eu fui ao médico ou não, tudo isso podia, teoricamente, ser monitorado. Então, a grande vantagem que a tecnologia traz embutido um risco, que é o risco do controle. São duas questões só que eu colocaria para o presidente da Associação dos Provedores, Magriel, se os pequenos provedores têm dificuldade de guarda dos IPs. Se eles terão muita dificuldade para guardar os IPs, especialmente os pequenos. Os grandes já guardam por 3 anos. Internacionalmente, como funciona? Tem todo tipo. Tem 1 ano e meio, tem 1 ano, tem 2 anos. A Alemanha, 1 ano e meio. Então, poderia ser 1 ano? Poderia. O marco regulatório está colocando 1 ano. Só que põe 1 ano com prorrogação possível. E aí não diz quanto tempo. Quer dizer, pode prorrogar até 5 anos, se quiser. Se o juiz falar assim, não, para guardar é 5 anos. Nós temos 2 tipos bastante distintos de log e nós temos que entendê-los. Então, nós temos o log de acesso a conteúdo, que, ao meu ver, é invasão de privacidade. Então, o que é que esse cidadão está checando, o que é que ele está vendo na internet, que hora que ele abriu a página X, que hora que ele viu o site Y. Então, isso a associação é terminantemente contra. Nós não queremos isso de forma nenhuma, né? E nós temos um outro log, que é o log de entrada na rede, né? Então, esse log de entrada na rede, sim, nós somos totalmente favoráveis. Eu preciso dizer que o cidadão entrou na hora tal, recebeu o IP tal e saiu na hora tal, né? Então, o provedor de acesso à internet hoje, ele não tem dificuldade de gerar esse log. Nós precisamos definir algumas regras, como é que a autoridade policial vai requerer isso, que tipo de formato ele quer, né? Agora, 3 anos, nós entendemos que é um pouco demais. Então, a gente poderia ter um meio termo aí, 1 ano. Eu vejo que seria um tempo bastante favorável e adequado. 1 ano, os provedores hoje, os provedores locais, eles já fazem isso. Esse é o ponto. Até por orientação da nossa associação. Para evitar problemas, nós já começamos a fazer isso há mais ou menos 2 anos atrás. Então, eu diria que hoje, eu afirmo que 95% dos nossos provedores de acesso à internet já tem log de, no mínimo, 1 ano guardado e disponível para qualquer autoridade policial. A nossa posição é que na verdade, faltam dados para saber no que o Marco Civil
o que o Marco Civil está trazendo de novo, né? Os dados que apuramos é que assim, são pouquíssimas coisas, especialmente o tema dos logs de acesso, que são os registros da conexão, que precisam de uma disciplina para fins de persecução penal, principalmente esse, o único tema que a gente identificou. Quer dizer, seria essencialmente isso que precisa de uma regulamentação nova, porque não é previsto ainda no mundo real, ou seja, é um crime novo, ou é algo novo que a internet traz, os protocolos que o Demi falou, etc. e tal. No mais, a gente acredita que o comércio já está regulamentado nos códigos próprios, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, etc. e tal. Os crimes cometidos no mundo real também se aplicam à internet, já estão no Código Penal. Os tributos a serem pagos já estão no Código Tributário. E eventuais ajustes, a gente entende que, sob a ótica da técnica legislativa, talvez coubesse ao MJ assessorar essa casa, ou mesmo transformar o Marco Civil, a proposta de Marco Civil, num relatório para assessorar essa casa de onde inserir, onde fazer propostas e projetos para inserir os novos tipos dentro das legislações competentes no mérito, né? E não regulamentar a plataforma em si, como parece que se pretende. Eu, por exemplo, enxergo com muita timidez o processo de atuação no que diz respeito às relações, principalmente entre países, no que trata da questão do comércio eletrônico, por exemplo. Nós ainda estamos muito submetidos a uma regra que nós sequer tivemos a oportunidade de contribuir. Portanto, a regra existe. Nós estamos, inclusive, eu diria, marginal a essa regra. Essa é uma área que mereceria exatamente um controle e uma normatização, se assim quisermos chamar, porque ela termina em nome de uma suposta liberdade na rede, você concentrando negócios numa única nação e impondo regras para o conjunto dos países que terminam submetendo a uma lógica econômica. Portanto, eu não estou aqui provocando para que nós saiamos das regras estabelecidas pelos Estados Unidos, mas acho que não dá para a gente continuar tendo essa como sendo a nossa única e exclusiva referência para adotar posições no que diz respeito a essa regulação na internet. Eu estou muito esperançoso de que, a exemplo desses jovens lá do Acre que estão recebendo o laptop para ter muito mais acesso às novas tecnologias e ao conhecimento existente na internet disponibilizado para os jovens, a gente possa fazer algo também inovador para o Brasil e fazer com que muito mais jovens sejam incluídos digitalmente. E não cometer o erro que nós cometemos lá no início no Acre, e eu quero partilhar aqui. A gente abriu os centros de inclusão digital com uma série de restrições. Não pode acessar o Orkut, não pode acessar as redes sociais e não pode acessar o YouTube porque não tem velocidade suficiente para todo mundo. Aí os jovens faziam o quê? Ficava lá os centros de inclusão digital vazios e o jovem preferiu pagar R$1 para ir para a Lan House, que tinha acesso a tudo. Então, o que era uma intenção de fazer inclusão digital de graça acabava sendo inócuo e tivemos que estabelecer uma regra de liberdade total com responsabilidade, porque senão não ia ter atratividade nenhum para os jovens. No próximo bloco, polêmica, a responsabilidade dos provedores sobre os dados que circulam na rede, a privacidade do cidadão, a liberdade de expressão. A gente volta já já.